Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui, a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o transtorno do espectro autista. No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí você já sabe, né? A gente traz para um bom papo quem entende do assunto. Hoje a gente recebe a psicóloga Neirilande Moreira. Ela é especialista em terapia ABA e fundadora da clínica Pontinho Azul aqui em Fortaleza. A gente também recebe a mãe, Ana Verúcia, que enfrenta os desafios na criação, na educação e na vida do filho Álvaro, de 5 anos, que tem autismo. Então, fiquem aí ligados, acompanhem, o episódio vai ser muito especial. Primeiro, sejam super bem-vindas, Ana, Neire. Obrigada por vocês estarem aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante e que faz parte da vida de vocês, né? Eu comecei falando que a gente vai comemorar agora, né, no dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e aí o assunto acaba entrando em pauta, né? E aí, assim, queria perguntar para vocês, para a gente já começar falando desse assunto, o que é importante, o que vocês diriam que é fundamental de a gente estar falando nessa data, aproveitando esse mote dessa pauta, desse dia, o que não dá para a gente deixar de falar? Pronto, assim, no meu ver, os pontos principais que não podem deixar de ser falados é a questão da necessidade, né, das crianças, e não só das crianças, né, dos adolescentes, do público adulto, de ter o tratamento adequado, né, da questão de a cobertura dos planos de saúde, a questão da assistência gratuita no SUS com as terapias que eles precisam, né, com os médicos que eles precisam. Muitas vezes tem filas de esperas imensas para neuropediatra, principalmente na questão de que tem muitas famílias que também não têm poder aquisitivo para essa questão da quantidade de terapias e de médicos, de profissionais que a criança precisa. É então, muito caro, né? É tudo muito caro e ainda, infelizmente, inacessível. Então, eu acho que é um ponto bem importante, né, a parte da saúde, do direito às terapias e da educação, né, que, inclusive, né, sempre é uma luta que constantemente tem que ter as políticas públicas têm que contribuir para que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. E também fiscalizar para saber se toda a legislação que foi proposta está sendo cumprida. O que muitas vezes não é. Né? Em relação aos tratamentos. Não é. Sim. Não só em relação aos tratamentos, mas os direitos da pessoa com autismo na escola, sim. na universidade, no ambiente de trabalho, como um todo. Por o exemplo, que falta hoje? O que você diria que está no topo da lista? Principalmente profissionais capacitados para trabalhar com as diferentes demandas. Né? Porque não é uma receita de bolo, requer muita formação profissional. E só colocar profissionais lá, por exemplo, colocar as crianças com TEA, né, com deficiência, elas têm o direito de ter um profissional de apoio, um dos direitos. Né? Mas não é qualquer profissional de apoio. A prefeitura não pode simplesmente pegar uma pessoa simplesmente com um ensino médio, por exemplo, colocar naquele ambiente para lidar com a questão clínica de uma criança sem nenhuma formação. E é isso que muitas vezes a gente vê quando tem. Né? Tem muitas crianças que, inclusive, nem conseguem esse profissional de apoio a qual tem direito. Tem que ir no Ministério Público, as mães têm que ir atrás. Então, é toda uma luta, sabe? Às vezes, parece que... Acho que a Ana consegue falar melhor sobre isso, né? Sobre ser mãe atípica e ter que constantemente estar travando lutas diárias. Tem que afirmar que realmente é isso.
e que a gente não está pedindo mais do que qualquer outra coisa. A gente está querendo aceitação e que essa aceitação ela seja plena, né? A Neire, ela tem um lado profissional e eu tenho a minha vivência e a gente se mistura muito, né, Neire? Sim. E a minha dor, às vezes, a Neire sente, assim como eu sinto a dor da Neire, né? Porque na minha parte, se eu fosse dizer, a Neire já disse praticamente quase tudo, mas a parte que eu diria era aceitação. Aceitação? Aceitação dos próprios pais. A Neire sabe que eu sou uma mãe muito... Aproxima um pouquinho do teu microfone. Aceitação, pronto. Aceitação. Aceitação dos próprios pais. Muitas vezes os próprios pais não aceitam a condição do seu filho, né? Encaram como se fosse uma doença, como se fosse, assim, a pior coisa do mundo. E eu acho que quando você recebe uma criança, né? É um presente que Deus está te dando para tu ser uma pessoa melhor. Entendeu? E aceitação da sociedade, aceitação dos próprios pais. Quantos pais aí estão descobrindo tardiamente que também são TEA, né? Que são autistas, por conta desses presentes que Deus dá, né? Que são os filhos com TEA. Mas é bem complicado. Como é que foi para você a aceitação? Gente, não é fácil. Até falar sobre, né? Hoje em dia é mais fácil, ninguém sabe. Eu sou uma mãe bem tagarela, né, na clínica. Então vem tagarelar aqui com a gente. Eu sou bem tagarela. Mas eu sou tagarela porque quando eu descobri o autismo do meu filho, né, assim, eu enfrentei algumas barreiras. E a Neire sabe, a Neire tá comigo desde o início. Né, Neire? Eu escutei de profissional que a gente até, eu acho que eu já falei, comentei isso contigo, que o pediatra dele disse que eu estava procurando a doença para o meu filho, né? Então ele mesmo, que é um profissional renomado, e eu não vou citar o nome dele, ele tratou com preconceito uma pessoa que é da área da saúde, que deveria estar com a mente aberta, né? Que era para ser o contrário. Pelo contrário, eu acho que era ele para dizer assim, mãezinha, será que você não está percebendo alguma coisa diferente e tal, né? Não, ele não tratou dessa forma, né? Fui eu que peguei e fui lá. E como ele disse, eu fui procurar a doença para o meu filho, né? Para ajudar o meu filho, porque eu estava vendo que ele não estava atingindo os marcos que eu queria, né? Que eu esperava. E então, assim, quando você descobre, quando você realmente tem um laudo, a sua vida muda assim, 180. Né? Não é nem 360, porque 360 se já 360 a gente volta para o mesmo canto, é 180. Porque quando você é mãe, você está grávida, você imagina mil coisas. E aí, quando você tem essa notícia, tudo muda. Fica aquela incerteza, meu Deus, como é que vai ser? Como é que ele vai se desenvolver? E assim, não é para a criança que muda o laudo. O que muda é para a gente. A vida dele vai continuar a mesma. Agora, se você vai dar condição plena dele se desenvolver, dele viver plenamente, dele se aceitar, se desenvolver, aí isso é contigo. O que tu vai proporcionar para ele. Mas tem muita gente que eu chego lá na clínica e eu fico, não, Neire, eu não acredito. A da não aceitação, né, que você estava falando. Aceitação. E acontece, você pode ter certeza que acontece muito. Bastante. Ana, e como foi que você começou a sentir que tinha algo no teu filho? Você falou dos marcos, né? Que tinha algo diferente, vamos dizer assim. Como foi? Quando ele tinha mais ou menos... Tá muito perto, gente? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Quando ele tinha mais ou menos 1 ano e 3 meses, a gente estava bem no auge da pandemia, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, esse menino não fala. Esse menino não responde um simples comando. Ele não aponta, ele pega a minha mão e ele faz eu pegar as coisas para ele. Ele não tem um brincar funcional. Hoje eu tô falando com essas palavras, mas antes eu não sabia falar não, viu? Mas você assistiu, ele não tá brincando direito, vamos dizer assim, né? Ele não tá brincando direito. Esse menino não tá pegando aquele dadinho e colocando lá onde é pra ser a pecinha do dadinho. Entendeu? Tem aqueles brinquedos que a gente compra. Eles não tinham brincar, tipo assim, como a maioria das crianças, né? Que tem uma lógica. Não é nenhuma lógica. Que tem um desenvolvimento comum, padrão. Típico, exatamente. E aí, eu
notando essas coisas, e eu comecei a dizer, meu Deus do céu, tem alguma coisa que não tá legal. Aí eu tive, né, essa consulta, que o médico disse isso comigo, né, o pediatra dele. Aí eu disse, tudo bem, não tem problema. Aí eu conheci, tem uns conhecidos nossos, né, amigos do meu esposo, que eles têm dois filhos autistas. E eles indicaram o nome do profissional, que é o neuro dele atualmente ainda. E aí, quando foi mais ou menos quando ele tinha 1 ano e 6 meses, eu consegui marcar a consulta com ele. Aí, voltando à questão que a Neire está dizendo, não é barato. E se a gente for tentar conseguir... Isso é na rede privada, né? Isso é na rede privada, não foi na rede pública. Infelizmente é muito difícil, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir chegar lá e que a gente conseguir isso com mais facilidade, né, Neire? Que era o nosso sonho. Sim. E aí, eu, na época, perdi meu pai. Né? Não tive condição de levar ele. Quando foi final do ano, no ano que eu descobri, aí acho que foi em 2020, dia 3 de dezembro de 2020. E aí eu levei ele e não teve outra, né? O doutor fez a observação dele, a consulta de autismo, você não vai fazer um exame de sangue, você não vai fazer um eletro da cabeça. Se fosse uma doença, daria em todos esses exames. E não é uma divergência, uma neurodivergência. Então, foi a parte comportamental, o que ele estava fazendo, o que ele não fazia. A Neire consegue falar até com mais propriedade do que eu, que ela também faz esse tipo de observação. E aí o doutor pegou e disse, que eu espero que ele veja esse podcast, ele veja que eu estou falando muito bem dele. É o doutor José Leandro. Maravilhoso. E aí ele perguntou e disse, você sabe, né? Aí eu disse assim, eu sei. Então o que você veio fazer aqui? Eu disse assim, eu quero só que o senhor me ajude a me dizer o caminho que eu tenho que seguir para ajudar meu filho. E aí, naquele momento que ele me deu aquele laudo, né, que você recebe, você fica, meu Deus, e agora? E aí, como a Neire sabe melhor do que eu, a gente tem ciclos. E eu entrei no ciclo do luto, que é aquela morte daquela realidade que antes eu tinha e agora eu vivo uma nova realidade, né? Eu chorei, eu fui muito bem amparada pelas minhas amigas do trabalho, né? Pelo meu esposo, que já sabia, né? Tive aquele impacto da família, mas as pessoas assim que estão mais próximas também me deram força. Então, assim, gente, não é fácil. Se você, mãezinha ou paizinho, que vai assistir, né? Que se vê nessa situação, não é fácil. Não é fácil. Porque é você lutar com o incerto. Como é que vai ser o dia de amanhã? Né? Como é que ele vai crescer? Como é que as pessoas vão aceitar ele? Como é que as pessoas vão ver o meu filho, a minha filha? A gente falou um pouquinho antes, né? Antes da gente gravar, né? Eu te liguei. E aí você falou que você falou do primeiro ciclo aí do luto e tudo mais, mas que também você começou a sentir o preconceito. Sim. Né? E como foi que ele surgiu? Como foi que ele veio? Como é que você identificou ele? Gente, o preconceito às vezes está dentro da nossa própria família, nossa própria casa. Que começa as pessoas não aceitarem. Aquele momento que a pessoa olha para ti, que é o que mais dói, é teu próprio familiar dizer, tu tem certeza? Tu tá ficando doida, não? Esse menino é normal. Oh, mulher, essa palavra dói tanto. Ou então a pessoa olhar para ti e dizer, esse menino é assim mesmo, direto, é? Entendeu? Então, o preconceito é aí. Aí eu, às vezes, assim... Ou então esse menino tá fazendo barulho demais. Esse menino, ele não para quieto, ele não brinca, não. Ele não fala, não. Esse menino não come, não. Então, assim, dói, sabe? Parece besteira, é mimimi, mas não é. Quando é na tua carne, sangue do teu sangue, ou não precisa ser sangue do seu sangue, porque a gente sabe que tem pessoas que adotam crianças nessas condições. Sim. Sabe o que eu estou dizendo? Você olhar, porque tua criança não faz uma coisa simples e ele ser taxado de diferente é muito, muito doloroso. E aí as pessoas botam culpa em ti. Ah, então porque ele é mal educado, tu não aprendeu, tu não ensinou. Tu não deu a lapada que ele precisava, a surra que ele precisava. Isso tudo vai te gerando angústia.
até quando tu anda com cordão, que é o cordãozinho de girassol ou de identificação, as pessoas olham e acham assim, ixi, esse daí já quer se beneficiar, já quer ser prioridade. Já quer tomar benefício das coisas. Sério? Já falaram isso pra ti? Não, mas a gente vê. Você sente Ninguém nos... nunca, ninguém nos nunca gestos, chegou, mas nos gestos, a Nery sabe. Tipo, tá numa fila, tá numa situação. Ou então a criança tá com tipo assim, já aconteci do Álvaro, né? Que ele já passou por vários momentos. Então, ele já teve crises muito fortes, né? E o público, as pessoas olham assim, vixe, acho que esse menino tem problema. Esse menino é normal, não. Aí, vixe, a mãe dele e o pai dele não dá educação a ele, não. Mal sabe ele que a criança tá ali tendo uma reação daquelas coisas que estão acontecendo no ambiente dele. Hoje ele está com 5 anos, né? Hoje o ele está Álvaro. com 5 anos. E aí, esse momento do diagnóstico com o doutor Leandro, ele tinha 2 anos. 2 anos. Ele tinha feito 2 anos no dia 22 de agosto, né? E aí ele teve o diagnóstico. Aí esse casal, que foi o mesmo casal que indicou, a gente agradeceu eles. Aí a gente já foi começando a conhecer mais pessoas. Eu acho que eu cheguei na clínica através de um outro casal, né? Tem toda uma comunidade, né? Assim, de pessoas que se ajudam, porque já passaram por isso. Enfim, para os passos que você tem que dar, né? Cria-se uma empatia, né? Sim, com certeza. E até essa questão da informação, como a gente está fazendo hoje, é algo que é muito importante. Porque quem não tem, por exemplo, um conhecido que ajude, que traga algumas informações, que dê um certo apoio, que está naquela situação se sentindo perdido, vai ter acesso ao conhecimento, né, das nossas experiências, do que a gente já passou. Nery, por exemplo, assim, quando a gente fala, né, do preconceito, dessas palavras que ferem, né, muitas vezes a pessoa talvez nem tenha a intenção de te ferir, né, assim, de alguma coisa que ela fala, ele é assim, né? Será que não tem também a ver com a desinformação? Eu digo assim, as pessoas não sabem, não têm conhecimento, né, sobre aquele determinado assunto e acabam agindo de uma maneira preconceituosa, né? Vamos dizer assim. Né? Tem 2 fatores. Né? Tem o fator de realmente da falta de informação, né? Que é aquela questão de que muita gente ainda acha que é doença. Né? Muita gente ainda acha que é um problema. Ou acha que é frescura, um extremo, ou trata com capacitismo assim, imenso, de coitadinho, tadinho, nunca vai conseguir fazer isso, nunca vai conseguir fazer aquilo. Não pode colocar ele ali não, que ele é autista. Sabe? Nery, então vamos definir. Sim. O que é o autismo? O que é o transtorno do espectro autista? Perfeito. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, é como se o cérebro, né, assim que nasce, ele tem um funcionamento, uma liberação de hormônios diferentes de uma pessoa que tem um desenvolvimento típico, certo? E isso se demonstra em diversos sinais. Né? E a gente concentrou, como é um espectro cheio de possibilidades, foi concentrado em 2 eixos principais. Que é o déficit de comunicação social, né? E é aquilo que eu te falei, de que ele não é autista porque fala. Se fala, se comunica. Não é assim, né? Porque um déficit de comunicação social pode ser uma dificuldade até de entender gestos, entender expressões faciais, até mesmo de conseguir modular a sua expressão facial naquele momento. Né? E também a questão dos interesses restritos e repetitivos. Uma das coisas que virou, digamos assim, padrão as pessoas comentarem, a pessoa enfileira, né, carrinhos, é autista. Se não enfileirar, não é autista. Porque a questão do enfileirar carrinhos é um comportamento repetitivo, que pode ter ou pode também não ter. Se a criança ela não tem interesse em carrinho, por exemplo,
mas tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela pode não enfileirar Se carrinho. fosse por isso, o Álvaro não é autista. Porque o Álvaro pegava, não era nele, e bagunçava assim tudo. Era o Nunca contrário, enfileirou né? carrinho. Ele gostava de bagunçar, ele Então gostava isso é um de mito. Já se criou um desmontar. mito em relação a isso, assim, desse padrão que enfileirou carrinho, Exatamente. mas não é bem assim. Não, vai muito além. Porque dentro desse grande eixo de comportamentos restritos e repetitivos, pode ser qualquer coisa. Pode ser um hiperfoco específico, né, em uma determinada cena, digamos assim, de um filme que você assiste diversas vezes e que, não importa quantas vezes você vai assistir, aquilo vai te trazer uma sensação de regulação. É um exemplo, né? E tem inúmeros, né? Cada caso tem o seu muda, né? Assim, às vezes os interesses repetitivos mudam. Mas esses dois... Porque, assim, existem hoje... não existe mais o grau, né? Que a gente tinha falado. Não tem o grau de autismo, não é isso? Sim. Mas existem níveis de suporte. Né? Então, assim, existem características diferentes, né? Para quem é diagnosticado, mas tem esses dois pontos em comum, que é o déficit da comunicação. Da comunicação social e os interesses restritos e repetitivos. Né? Então, seria isso em comum para todo mundo, assim, né? Que está dentro do espectro autista. Tem um outro mito também dentro da comunicação social que eu acho interessante, que é a questão do... Eu olhei para você e lembrei do contato visual. Né? Que dizem que pessoas com autismo não têm contato visual, sendo que foi até uma das questões para não ter muito diagnóstico em mulher. Porque mulher aprende desde cedo a olhar no olho. A olhar no olho. E que se você não olhar no pra olho... Ti, né? É o quê? É uma falha de caráter. Né? É muito associado a isso. No início era associado as pessoas com dificuldade de olhar no olho. Olhar nos olhos. Sim, se desviando. Isso. Poderia ser uma característica, mas hoje já não conta, digamos. Pronto. Né? Principalmente o rastreamento ocular é uma forma de conseguir o diagnóstico precoce. Né? Você vê que a criança não acompanha, o bebezinho, né? não acompanha com o olhar o objeto, não consegue ter... Um olhar mais vago, vamos dizer não tem assim. Aquele olhar recíproco com a mãe, por exemplo, que é aquela coisa mais próxima. Mas o contato visual ele pode ser aprendido. Eu posso ter dificuldade de fazer contato visual, não ser uma coisa natural para mim, mas eu aprender através de regras. Então, as características... Você não pode... O ponto que eu quero chegar é que as pessoas não podem descartar um diagnóstico com base no que ela acha que é. Né? Porque tem realmente um espectro de possibilidades. Literalmente um espectro de possibilidades. E os profissionais que atuam com isso têm que estar sempre se atualizando. Né? Porque os critérios de diagnóstico mudam. Né? Às vezes são características que são muito sutis, né? Que são muito próximas a outros transtornos também. O que torna mais difícil, né? De diagnosticar. O Álvaro, ele olhava. Né? Não era tão fixo, mas ele olhava. O Álvaro tinha interação social. Sim. Né? Que as pessoas dizem que quem é autista não tem. Se o meu filho chegar aqui, ele vai sair falando com todo mundo. Sim. Né? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas mistificam e dizem que é só aquilo. Se não tiver aquilo, aí não tem. Né? A Nery já teve casos que eu vou falar isso, né? Mas que a mãe chegou, não, mas é excelente aluna. Ela é maravilhosa, ela só tira 10. Aí, sim, e o social da criança? 0. Não era Nery. Sim. Era 0. E é isso. Tem uma coisa que eu aprendi isso muito tempo depois, né? Nessa caminhada. Um dos sinais de alerta não é nem a questão do olhar, é a mamada. Às vezes o autismo está ali, o primeiro sinal de autismo ele está escondido na mamada. Aquela criança que apresenta aquela frouxidão bucal e ela não consegue mamar, porque o mamar ele tem que ser uma coisa natural.
Você nasceu, você já tem que saber nadar. Igual um bezerrinho, um animalzinho desses que nasce, né? A primeira coisa que ele tem que se fazer é levantar e seguir, né? O pai, a mãe, a manada, enfim. A primeira coisa que a gente tem é um gesto primitivo, né? É assim, Nair, que posso dizer? É um comportamento inato que a gente chama. A gente a mamada, a nasce com sucção, por exemplo. É como se fosse, por exemplo, aquele martelinho no joelho. É natural, é um reflexo, é comportamento reflexo. Isso. Então, o bebê ele já nasce sabendo fazer o movimento de sucção. E se aquele movimento de sucção não ocorre, já é um sinal de alerta, né, para algum transtorno. Né? Pode ser até um transtorno motor da fala também. Mas é um sinal de alerta de transtorno também. Que é bem precoce, Eu estou dizendo isso porque que é bem precoce. Quando o Álvaro nasceu, quando eu estava com ele, tinha acabado de ter, a enfermeira disse assim, Vala, ela botou, né, a luva, ele fez o teste na boquinha. Vala, a sucção dele é tão fraca. Né? Na época tu jamais, né, poderia fazer essa associação. Nunca, jamais. Só depois é que tu... Exatamente. Aí depois de muito tempo, lendo uma coisa, lendo outra, aí, gente, o autismo já estava aí, eu não sabia. É engraçado, as mães, elas começam a estudar, né? Não sei se são todas, mas eu noto, assim, por amigas, por gente da família, né? Quando o filho tem alguma questão, alguma situação, né? A mãe começa a investigar, né? Pesquisa na internet, você vai atrás, assim, de entender, de saber mais, né? É porque a gente não pode também estar refém, né? Porque existem os bons profissionais, como também existem os péssimos. Então, a gente, às vezes, acaba quebrando a cabeça, quebrando a cara, e aí a gente vai atrás. A Neire sabe. Neire, essa questão que a gente falou do diagnóstico, às vezes pode até confundir com outras situações, né? A gente tinha falado do TDAH, né? Que algumas pessoas com autismo têm TDAH, não é isso? Mas algumas pessoas que têm TDAH não têm autismo, não é isso? Sim. Mas algumas características são parecidas que podem levar a confundir na hora de um diagnóstico. Como é que a gente diferenciaria? Pronto. No caso, o TDAH e o TEA, os dois são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eles estão na mesma categoria de que são coisas que são características, né, que estão desde o início e que vão permanecer por muito tempo. Né? Uma das principais diferenças do TDAH é que normalmente não se dá o diagnóstico de TDAH cedo, porque há questões como agitação, impulsividade são comuns, né, nos primeiros anos de vida. Né? Então, é normal, digamos assim, a criança ser mais agitada nos primeiros anos de vida. Só que conforme o cérebro vai se desenvolvendo, é natural que aquela impulsividade, aquela hiperatividade, aquela agitação, ela vá diminuindo. Né? E nos casos de TDAH, normalmente isso não ocorre, o que leva, né, às questões, muitas vezes, é diagnosticado pelas questões escolares. Né? Na maior parte das vezes. Aquela criança que, por exemplo, os professores reclamam bastante. Ele não para quieto, ele fica só se mexendo na cadeira. Ele se passa... Está sempre no mundo da lua. A gente está dando aula, está dando um direcionamento, se perde naquilo que está fazendo. A falta de concentração. Isso. Só que conforme também digamos assim, né, a intensidade do transtorno, ela também varia de criança para criança. Então, tem o subtipo, por exemplo, hiperativo, tem o subtipo desatento. Aí, dentro do subtipo hiperativo, tem aquelas pessoas, né, dentro da característica de hiperatividade. Tem aquelas pessoas que têm uma hiperatividade mental e uma hiperatividade com movimentos do próprio corpo que não dá para aparecer muito, que dá para mascarar, digamos assim. Normalmente isso acontece muito com mulheres. Né? Que a sociedade cobra muito mulher.
homem é mais livre para ser agitado, é mais permitido ser, né, correr de um lado para o outro, não parar quieto. A mulher, normalmente, ela é mais poldada. E a cultura, né, assim, o ambiente é aquela questão que eu falei. Tem a questão biológica, mas o ambiente, ele também molda muita coisa. E aí, a hiperatividade, ela também pode ser mental, aqueles pensamentos acelerados que Dentro fazem do TDAH. dentro do TDAH. E aí, dentro dessa hiperatividade com falta de atenção, pode acontecer o quê também? Até mesmo por impulsividade, não saber como falar, ficar interrompendo as pessoas. Coisas nesse sentido, pode ter uma falta de habilidades sociais junto, que acaba gerando um isolamento social. Que também tem no autismo, né? Assim, no diagnóstico do autismo. Sim, não é isso? a falha de comunicação social. E aí não desenvolve bem essa habilidade. Então fica mais uma habilidade que fica em déficit, mas que não é, digamos assim, natural dos critérios de diagnóstico do TDAH. Tá. Mas pode acontecer. E dentro da questão da hiperatividade, né, também tem a questão dos hiperfocos. O TDAH também tem hiperfoco. Então, ele também tem interesse repetitivo, se a gente pensar por esse lado. Tá tudo muito né? parecido. Então, tá vendo como é acaba... difícil? É parecido, mas não é igual. É parecido, mas não é igual. Né? Então, tem as suas diferenças, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que combina. E aí, você tem que fazer realmente um diagnóstico muito aprofundado. Muitas vezes, né, se for realmente um caso, principalmente quando, como a Ana falou, que é nível 1 de suporte. Né? O nível 1 de suporte não tem tantas as outras características como um atraso de fala muito severo. Às vezes fala rápido, é cedo demais, ou se levanta cedo demais. Isso. São 3 níveis, né? De Isso, suporte são 3 do autismo. níveis. Isso. E aí acaba que fica muito próximo. Então tem que ser realmente, além do, não só com o neuro, né, uma avaliação psicológica muito bem feita também, para poder dar base para o neuro, aqueles relatórios com toda a aplicação de testes, dar uma base para ele diferenciar. Não, tá mais para essa linha, tá mais para essa outra linha. Né? E também ter essa comunicação entre a equipe, coisa que também acaba que às vezes falta muito. Né? Por exemplo, as terapeutas, né? Psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, elas estão ali acompanhando a criança direto, assim, 1, 2 vezes por semana, né? Sem contar, muitas vezes, a aplicação diária em casa. Então, tem muitos dados. O neuro tem um espaçamento maior entre as consultas. Então, é muito importante que ele tenha esse cuidado e essa conversa, né, de olhar os relatórios dos terapeutas com os outros profissionais. Né, porque aquilo, ele vai ver a criança naquele dia não resume o ano inteiro. O repertório da o criança repertório do todo, ano né? inteiro, como um todo. Né, digamos assim, de um período de uma consulta para outra consulta. Pode ser que naquele dia em específico tenha acontecido alguma coisa no dia da criança que ele não está no padrão. Que ele desregulou alguma coisa. Que ele desregulou em alguma coisa aconteceu para desregular ele naquele momento. Isso não quer dizer que ele estava com aquele mesmo comportamento que ele viu naquele dia da consulta dias atrás. Né? Então, por isso que tem que ter uma conversa, digamos assim, né? Tem que ter uma união entre os profissionais e o médico, né? O neuropediatra, que está direcionando, está dizendo... por exemplo, já que aqui está melhor, vamos aumentar aqui, vamos diminuir aqui, né? Vamos fazer assim, para ele ter o melhor prognóstico possível. Neire, a gente pode dizer que aumentou o número de casos de autismo? Pronto, é uma discussão, né, que divide muita gente. Né? Porque o que acontece? São muitos fatores que estão envolvidos. Um deles foi aquele ponto que eu falei, né, que antigamente era autismo, que era assim e pronto, que tem essas e essas características fechadas, né, tem que ter isso.
e depois aumentou-se o leque, né? Se fala agora em espectro. Muitas síndromes também acabaram sendo enquadradas nesse Como espectro. Asperger, né? Isso, exatamente. E aí, abriu-se muito as possibilidades. Então, quando se tem mais acesso à informação, onde mais pessoas conseguem entender, saber quais são os sinais para poder ir até o médico e diagnosticar, porque não existe diagnóstico se você não procurar o diagnóstico. Sim. Né? Ele não vai aparecer, não vai cair ali na tua casa. E também não é uma coisa que você olhou para ainda. Aquele menino tem isso, aquela menina tem isso. Não é bater o olho, pronto, diagnosticou. Não é assim também. Então, tem muitas... tem a questão da informação, tem a questão da ampliação dos critérios de diagnóstico, né, que fez com que fosse mais assertivo o diagnóstico. Muita gente que não era diagnosticada passa a ser diagnosticada. A gente não sabe se antes tinham mais pessoas com autismo, mas não eram diagnosticadas. Isso, né? exatamente. Eu participei até de um congresso, a Neide também participou, que essa pauta foi levantada, né? Uhum. E aí, o que foi que aconteceu? Essa profissional lá que falou esses dados, é uma profissional renomada e tal, e ela disse que a sensibilidade, a coleta de dados, hoje é bem maior. Né? A precisão dessas coletas de dados. Antes, a gente só rastreava a questão do autismo, do espectro, em meninos. Hoje em dia, a gente descobre muito mais em menina. Aquela menina que é retraída, aquela menina que tem depressão, aquela menina que fica como é que eu posso dizer, se retraindo ou tendo como se fosse um comportamento que se anula, que quer se sabotar. São várias coisas, né? Então, assim, a gente agora tem um rastreio melhor, questão de pessoas negras, pessoas indígenas. Esse dado até que essa profissional apresentou para a gente, eu acho que foi da América do Sul, né? Como toda, da América Central, enfim. Então, não é que tem mais casos, é que sempre teve os casos. A única diferença é que hoje o diagnóstico está sendo bem mais... Tem mais diagnóstico, isso se pode dizer, né? E assim, eu vou trazer aqui uma coisa que é muito, muito triste de dizer, mas um dos grandes fatores que aumentaram a questão de aumento de caso é porque até alguns anos atrás, se você era diferente, você era rebolado no manicômio. Sim. Você era trancado pela família. Esse aí, desculpa, gente, a palavra, mas esse é o doidinho. Esse é o abestadinho da família. Né? Desculpa a gente estar falando essas palavras, mas é verdade. Aí trancava no manicômio, no sanatório. Quantos autistas, né, que até possuem um nível de suporte bem leve, mas foram trancafiados porque a família não tinha condição ou então não tinha aquela vontade, tinha vergonha. Então, hoje a gente calcula essas pessoas entram no censo, essas pessoas são vistas. Então, é por Antes isso... elas eram escondidas, né? Isso, exatamente. E até a forma como a gente é criado. Hoje a gente é criado tudo com muito fácil, a televisão e tal. Né? E antes, não. Antes a gente, por não ter tanta tecnologia, a gente acabava tendo que desenvolver coisas, né? Habilidades que hoje a gente acaba não sendo obrigado a desenvolver tão rápido. Então, torna características que antes passavam desapercebidas mais perceptivas. Hoje, o que tem de autistas adultos descobrindo que tendo um diagnóstico, passaram a vida todinha, tendo uma vida super difícil. Eu tenho uma amiga que ela descobriu agora com 33 anos. Por quê? Porque a filha dela foi diagnosticada, ela foi atrás, viu, rapaz, mas isso aqui eu também fazia. Foi atrás, não deu outra. Entendeu? Então, assim, criamos, né, mecanismos, e no adulto é mais difícil, porque a gente cria uma máscara social, né, a gente acaba se adaptando ao meio, que a gente também é um produto do meio. E aí fica mais difícil. Mas hoje, com uma equipe, conjunto e tal, como a Neide disse, a gente consegue hoje identificar coisa que antes a gente não fazia. Agora, por exemplo, essa tua amiga que chegou até os 33 anos de idade, né? Talvez, não sei se ela chegou a desconfiar, né? Se ela tinha algum tipo de comportamento, mas deve ser um nível de suporte leve, não é isso? Porque... É aquele negócio, é aquele nível de suporte leve. Ela sabe que porque um nível complicado. É complicado, porque é um nível 1 de suporte, né, no sentido de ela ter habilidades necessárias para lidar com muita coisa, mas, ao mesmo tempo, é uma realidade que pode ser
muito difícil, Isso. mesmo com Então, pouco existe um suporte. sofrimento em Muito não ter um alto. diagnóstico. Muitos casos, eles acabam sendo diagnosticados antes com depressão, com ansiedade, né, com outros transtornos, e muitas vezes tem essas comorbidades pela questão de, poxa vida, por que eu sou assim? Compulsão alimentar, compulsão E você não se por entender. várias coisas. É muito difícil. Então, de repente, uma pessoa adulta que está passando por uma depressão, ela pode ter essa comorbidade, vem Sim. de uma situação anterior Isso. do autismo. Exatamente. Você, por exemplo, não só no TEA, como no TDAH também, né? Por exemplo, no ambiente escolar, se constantemente você é chamado de preguiçoso, no mundo da lua, não faz porque não quer, ou até, esse menino não para quieto, é muito agitado, ele, não vamos falar com fulaninho não, porque fulaninho é diferente, ele é esquisito, Ele é estranho. ele é estranho. Olha ele fica só ali naquele cantinho dele, não vou falar com ele não. E só que as pessoas às vezes esquecem que tudo isso a gente vai escutando e vai acumulando ao longo da nossa vida, né? E que a gente dificilmente esquece esse tipo de situação. Uhum. E você passa a vida inteira escutando. Olha, falaram isso de mim, tal lugar, falaram isso, falaram aquilo. Por que eu sou assim? Por que isso acontece comigo? E às pessoa vezes, fica sem respostas, né? E na impulsividade, às vezes, tem comportamentos, né, de regulação mesmo, no momento de crise, que você faz coisas que você não quer fazer. Isso. Você pode chegar a ter dano físico, material, pela questão de estar em crise. E depois vem a culpa. Que é horrível. Que é horrível. Então, assim, aquela questão, por isso que foi tirada a nomenclatura do leve, porque dentro do nível 1 de suporte pode ter outros transtornos, além do autismo, muito pesados. E o que é que ajudaria muito nessas situações? A questão de mudança da cultura, as diferenças, a aceitabilidade das diferenças. Né? Ter uma maior empatia com quem é diferente. E isso a gente consegue fazer. E não se tinha muito, principalmente na nossa geração, né? Porque muitas dessas crianças, principalmente níveis maiores de suporte, elas não iam para a escola. Eu não iam, ficavam trancadas dentro de casa, não conseguiam, não tinham uma questão de estimulação para estar desenvolvendo. Eu cheguei a ver no meu interior uma criança que era basicamente amarrada dentro de casa para que, quando chegava visita, não ir bater na visita, não ir morder, não ir arranhar, coisas do tipo. Sendo que nunca... Assim, tu presenciou isso na tua? Presenciei na minha infância. Tabuleiro. Tabuleiro do Norte. E aí eu fiquei assim... Eu lembro que quando eu olhei aquilo me impactou muito. Né? Eu fiquei assim, muito impactada com aquela situação. E eu fiquei assim, sem entender. Minha mãe não sabia explicar. E isso foi passando, até eu fazer psicologia, né? Entender, é isso que acontece, né? Porque todo mundo até evitava falar no assunto. Como se a pessoa não existisse. Como tabu, né? Um tabu. É por isso que eu estou dizendo, não é que tem um boom. Agora todo mundo... tem uma frase que é horrível. Todo mundo é um pouco autista. Sim. Gente, não é. Não diga isso. Sim. Você não sabe o que é o peso dessa palavra. De você passar uma vida toda se sentindo diferente, você... Tipo, tem aquela atriz, acho que é Letícia Sabatella, é? Sim. Ela descobriu agora. Eu vi que ela disse que o diagnóstico dela foi libertador. Porque ela descobriu porque ela era do jeito que ela era. Você imaginou a chave que virou na cabeça dela? Os pontos que foram colocados em cada aí que estava faltando? Sim. Ana, me diz aí o vocabulário. Você falou aí algumas expressões
que as pessoas falam? Ai, meu Deus. O que a gente não deve falar? Ixi, Maria. É tanta coisa, né, nele? Me ensina, Ana, vai. Vai dar os direcionamentos. Eu acho que a palavra que mais dói. Esse menino é normal. É o pior. Todo mundo é um pouco autista. Vou dizer aqui uma coisa que foi o que eu escutei do pediatra dele. Toda criança até os 5 anos de idade é um pouco autista. Esse menino é bem abestadinho, né? É bem cearense, né? Esse menino é abestadinho, esse menino é lesado, esse menino é mongol. Esse menino é lesado, ele não presta atenção, né? Assim, são palavras que, quando a gente, sei lá, diz para uma pessoa que não tem uma condição dessa, não machuca, mas quando você sente na pele, o seu calo aperta. Tem até eu venciei realmente isso. Eu estava num local e a pessoa começou a rir e a pessoa disse assim, a menina se referiu a ela dizendo que ela estava rindo daquele jeito porque ela era esquizofrênica. Eu vivi isso, gente, já. Aí a menina repetiu de novo. Aí a minha colega que estava assim, é a Ana. 3, 2, 1. Você sabia que você não pode se referir a uma pessoa desse jeito, porque você está tratando a esquizofrenia, que é um quadro relativamente, às vezes, sério, dependendo da pessoa, como diminuir na pessoa, como termo pejorativo. Você está tendo uma risada alta, se descontrolou de uma risada, mas isso significa que você é esquizofrênica, não. Você já pensou se tivesse uma pessoa que realmente tivesse essa condição aqui? Sendo, uma vez eu vi também outra pessoa dizer assim, o fulano não é assim, parece que é autista, é todo no lugar dele, nem presta atenção nas coisas. Quantos autistas nós temos brilhantes? Pessoas incríveis. E aí você reduz uma pessoa a um comportamento pejorativo porque a pessoa é quieta, calada. Sim. Acho que a Neire tem até um repertório muito maior que ela já escutou. Mas, assim, só para vocês saberem que não é questão de mimimi. Porque o mimimi só deixa de ser mimimi quando dói na gente. Né? Então, assim, você referir àquela pessoa porque ela não prestou atenção ou porque ela é calada no canto dela, diminuindo como se a expressão de dizer que ela é autista estivesse diminuindo a pessoa. Como se esse termo quisesse dizer falta de inteligência, Exatamente. né? Como se ele tivesse esse significado. Ele fosse né? menos capaz. Não sabe as pessoas que... Só sabe quem passa, né? Isso, Ana, que você está dizendo. Exatamente, só sabe quem passa. E também, uma das coisas que eu acho, assim, muito difíceis é a questão de que, às vezes, as pessoas tratam, né, a criança ou adulto com autismo como se realmente não tivesse... confundem, né, um DI, por exemplo, uma deficiência intelectual, com autismo, sendo que pode estar junto, pode, mas também pode estar separado. E mesmo que esteja junto, você não pode tratar a pessoa como se fosse um bebê. Né? E tem essa questão de tratar como se tivesse o cérebro de um bebê. Né? Tem que falar alto para ele entender que ele é autista. Ele é autista, então tem que falar. Então tem que fazer dessa forma. Ele não faz isso, ele não entende, ele é autista. Não vou chamar ele para o aniversário. Existe algum tipo de comportamento que se deve evitar ao conhecer um autista, por exemplo? Claro que a gente está falando de níveis diferentes de suporte e tal, então tem várias características diferentes, mas tem algo que deve se evitar ou não? Tem algumas coisas, né, que são fundamentais dentro do ambiente para evitar uma crise, né, uma sobrecarga sensorial, né, procurar realmente lugares que não sejam extremamente ruidosos. Não é questão de não poder escutar, por exemplo, uma música alta, não é isso. É um excesso de informação. Por exemplo, muitos ruídos diferentes no mesmo local, tendo que lidar com alguma situação, por exemplo,
eu digo uma gincana numa quadra da escola, por exemplo. Pode ser muito, Pode ser muito, porque são muitas crianças, você tem que cumprir um objetivo ali naquela dinâmica, ainda tem um barulho, uma caixa de som, uma pessoa tocando tambor, é aquele caos. Eu brinco que a escola, muitas vezes, é o pior ambiente para uma pessoa com a neurodiversidade, né? Porque é puxado, tem muita coisa que põe à prova, né, as nossas dificuldades. Eu acho que a escola é um tema importante aqui da gente falar, né? Sim. Como é que é a experiência com a escola para uma mãe, né, de um menino que tem autismo? Tocou no ponto-chave, hein, Ana? Oh, meu Deus, o que é que você me colocou na saia justa. É assim. Tem 2 lados, né? Aliás, eu acho que eu vou colocar 3. Tem a escola, que ela realmente ela é acolhedora, ela é passiva, ela recebe, ela é apaziguadora, né? Ela cria aquela rotina, né? Ela quer andar em conjunto. Como a equipe multidisciplinar que atende a criança deveria andar. Tem aquela escola que ela realmente não quer saber da criança, que quando diz que a criança é autista, a vaga some, evapora. E tem aquela escola que é o mais complicado, que é aquela que diz que é inclusiva e ela não é inclusiva. E eu digo inclusiva como um todo, não é? No âmbito PCD, né? Sim. Porque tem muitas... PCD? Pessoa com deficiência. Ah, tá. Porque tem muitas escolas que elas dizem que são inclusivas. Eu digo não só a questão do autismo, mas de uma pessoa cadeirante, uma pessoa, né, que tem alguma necessidade especial, enfim. E essas são as piores, porque ela, quando você vai visitar, ela diz, não, aqui a gente aceita, aqui a gente vai receber sua criança, ela vai ser muito bem tratada. Aí, no dia a dia, o que é que acontece? Você vê que não é bem assim. O meu filho estudou numa escola, ele passou 2 anos, a Neire sabe do meu sofrimento, 2 anos. E essa criança todos os dias ia para essa escola chorando. Não tinha um dia que essa criança... Não, alguma coisa está errada. Esse menino está com 2 anos e a diretora lá, a responsável, dizia que é porque ele não estava adaptado. Gente, como é que pode uma criança passar 2 anos na mesma escola e não se adapta? Aí eu mudei de escola, né? E aí o meu filho, nessa escola, desde o primeiro dia, né? O pessoal chorou o primeiro dia. No segundo dia, ele já foi alegre e satisfeito. Nós estamos no 2º ano nessa nova escola, né? Ele tem 5 anos. Fez 2 anos nessa escola anterior e já está com 2 anos nessa nova escola. Outra. E, incrivelmente, a criança se adaptou. Sim, né? E é isso. Mas a gente tem o quê? O lado daquela que eu estava dizendo, da escola que já dá um não, né? Eu conheço outras mãezinhas que têm criança, né, com autismo e tal. E aí, essa amiga minha, né, ligou para a escola. Falou, tal. Aí a escola disse, opa, que tem sim a vaga pro seu filho. Ela só disse, não, é porque eu tenho que levar o laudo dele, porque a criança é autista. Ô, mulher, na mesma hora a escola disse que não estava recebendo porque não tinha capacitação, não sei o quê. Tudo bem, eu entendo que tem muitas escolas que não têm capacitação, mas também não procuram ter. E a nossa escola linda e dourada, que eu acho muito difícil. Neire, tu já encontrou alguma? Que é linda e dourada, que ela recebe a nossa criança, que ela passa o PEI, né? PEI? O PEI correto, que ela vai explicar melhor o que é o PEI. E aí ela pega, adapta as atividades da criança, o material que ela deixa a psicóloga que vai fazer a visita, a intervenção, ver como é o manejo, que se a criança precisa do acompanhante para as demandas da sala de aula, ela vai fornecer, né? Isso tudo seria o sonho perfeito. Ah, quer dizer que não tem escola que é assim? Talvez tenha, mas acho que a gente ainda não encontrou uma que é 100% assim. Deve ser um desafio para as próprias escolas se prepararem para isso, né? Assim também. Eu acredito que algumas coisas até já estão funcionando, né? Algumas coisas até já estão funcionando. Por exemplo, eu conheço algumas escolas que fazem o PEI, né? Que é o PEI? Que é o Plano de Ensino Individualizado da Criança. Porque, no caso, a criança que tem o transtorno do desenvolvimento, ela tem direito a ter um plano de ensino adaptado. Por quê? Porque o plano de ensino do currículo comum
não se adequa, né, à forma de aprendizagem daquela criança. Então, para que ele tenha acesso à educação como as outras crianças têm, é necessário adaptação. E para poder ter essa adaptação, primeiro você planeja a adaptação para poder aquela adaptação ocorrer. Os objetivos precisam estar claros para que toda a equipe trabalhe junto para que eles sejam atingidos, certo? Só que a maior parte das escolas que eu conheço não fazem esse documento, que inclusive é lei, né? E aí vem uma outra questão. Se você vai fazer o plano de ensino individualizado e o conteúdo muda, o que é que precisa? Da adaptação do material, não é isso? Aí vem aquela questão, o material já vem pronto da editora, eu não posso mudar, é um plágio, é um crime. Sendo que é um crime também não está adaptando os materiais que a criança tem direito, né, que está previsto. Então, vem sem contar que, realmente, adaptar material didático é um processo muito trabalhoso mesmo. Né? Então, o que tem que ser feito, se você é uma instituição de ensino, você tem que ter profissionais capacitados para realizar os planos de ensino daquela criança e já ter uma base de materiais de apoio adaptados, organizados por níveis. Que aí, quando chega aquela criança, a escola já está preparada com aquele material necessário. E ela vai adaptando o que vai ser preciso, qual material vai utilizar, conforme ela vai evoluindo dentro do desenvolvimento individualizado dela. Né? Uma escola que respeita o tempo de aprendizagem de cada um. E isso é realmente muito mais custoso, digamos assim, para uma escola, né? Vai ter que investir em profissional, vai gastar tempo, né? Vai ter que preparar muita coisa, vai requerer recursos, A gente está falando de escola pública e escola particular, as duas realidades. As duas realidades. Da mesma forma que muitas vezes não se consegue, quando se coloca um profissional de apoio, tanto na escola pública quanto na escola particular, colocam pessoas e jogam ali sem nenhuma formação. Né? Pessoas que não sabem manejar o comportamento, né? no sentido de babado, que é uma pessoa para ajudar nesses maneios. Isso. E pode ser que um nível maior de suporte realmente precise de uma pessoa que leve no banheiro, que seja para alimentar e tudo mais, mas o autismo não é isso, né? Então, a gente não quer que aquela criança ela fique precisando daquele apoio o resto da vida. Não é para isso que aquele profissional está ali. É para ele ensinar habilidades. Né? Então, tem dificuldade de se alimentar na hora do recreio? Vamos fazer um treino de talher, vamos estar desenvolvendo essa habilidade. Uma vez eu coloco, uma vez ele coloca. Vamos quebrando essa tarefa por passos. Tudo isso, um planejamento individualizado do aluno tem que ter. Tem dificuldade de ir no banheiro? Vamos fazer umas pistas visuais para ele acompanhar passo a passo o que é que tem que ser feito. Né? Então, são adaptações que precisam ser realizadas, mas que na escola pública falta estrutura, falta profissionais capacitados, na maior parte das vezes. Na escola particular, tem a questão de que falta também isso e tem a questão também que eles estão visando o lucro também. Né? Então, tudo isso meio que é como se fosse um prejuízo. É como se visse uma criança com que ele sabe que ele tem direito, ele sabe que eles são responsabilizados, que pode ser entrado na justiça contra eles se eles não fornecerem aquilo que aquela criança precisa. Então, eles veem, poxa, mas é um caso para me dar prejuízo. Do mesmo jeito, o plano de saúde também, né? Que está tendo essas lutas, inclusive, vez ou outra vazam notícias de planos de saúde que estão recusando, estão tirando, simplesmente excluindo do plano, porque a criança tem transtorno do neurodesenvolvimento, precisa de muita terapia, está sendo custoso para mim. Às vezes é tão absurdo que teve um plano de saúde X que entrou com recurso contra a própria pessoa, o usuário, né? O usuário do plano, porque a usuária
ela entrou com a ação para que essa empresa, né, esse plano, ele fizesse o ressarcimento do valor que ela já estava pagando, porque eles já não ofereciam. Não estavam oferecendo as terapias que a criança necessitava. E aí ela pegou, estava pagando, ela entrou com a ação, porque é lei, você sabe que todo mundo sabe que plano de saúde não é coisa barata. Uhum. Por final das contas, eles fizeram arrumadinho e conseguiram uma clínica e botaram essa criança, né, para fazer terapia nessa clínica. Mas também, em contrapartida, colocaram ação judicial para não precisar pagar ou reaver os custos com essa criança. Então, assim, gente, como é que você paga um plano de saúde para poder te ajudar e no momento que você mais precisa é o momento que ele mais quer te prejudicar? Ou seja, você é só um número. E me deixa também muito triste, eu vou deixar aqui registrado no nosso podcast, que a maioria das nossas escolas, principalmente as particulares, elas querem colocar números. Elas não querem mais formar pessoas. Uhum. Isso é o mais triste. A gente está vendo na sociedade que as pessoas querem ser o primeiro lugar em tudo. E o caráter e a formação são os que mais têm sido esquecidos. Uhum. Entendeu? E o que a gente mais trabalha nos nossos filhos que são autistas, é justamente eles serem felizes, eles serem pessoas, serem independentes. Não é se ele vai ser o primeiro, segundo, terceiro lugar, não. É se ele vai conseguir viver a vida dele plenamente, ser feliz. Uhum. Com plenitude. Exatamente. Nery, como é que o poder público pode ajudar nessa situação que a gente falou da educação? Olha, qual é o papel dele? O que ele... Muita coisa, né? Porque, em primeiro lugar... fornecer até, assim, não sei, em relação às escolas, já que é cobrado, né? Lei. Sim, né? sim. Pronto, as leis, elas já existem, né? Muito do que a gente já está falando aqui, que é, digamos assim, o básico, a gente já tem, já foi conquistado, né? Com muita luta foi conquistado. Tem projetos que, inclusive, nos últimos anos, estão querendo fazer um retrocesso, inclusive, tirar leis, né, que apoiam, né, que são a favor da inclusão com argumentos assim, por exemplo, se abrir uma brecha no estilo, se a criança ela não se adapta à escola regular, ela ter a escola especial, né, para as crianças. Escola especial é um retrocesso. É um retrocesso, porque se a gente fala que as pessoas elas têm que aprender, a escola, a formação dela não é para ser acadêmica. A função da escola não é acadêmica, não é saber álgebra e não é isso, né? Assim, o principal, o cerne da escola é a função social, de inserção social de todos os indivíduos, né? Para que eles possam trabalhar, para que eles possam ter recursos para se desenvolver. E aí, se essa é a principal função da escola e você separa numa escola só pessoas que têm transtorno, numa escola só os típicos, como é que, dentro do mercado de trabalho, por exemplo, quando os atípicos se formarem, como é que vai ser a integração deles dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né? Se foi sempre separado. Aí não se pensa nisso, né? Se pensa assim, vamos colocar aqui a parte que vai ficar mais fácil, não vai atrapalhar quem está aqui. Mas não atrapalha, ajuda, porque se, por exemplo, se eu tivesse tido contato, né, na minha infância, eu teria sido muito provavelmente muito mais feliz se eu tivesse tido contato com outras crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Porque um dos fatores é que eu tenho TDAH, né, mas que só foi diagnosticado na vida adulta. E aí, na infância, eu sofri horrores. Se eu tivesse um apoio de, assim, tem alguém parecido comigo aqui, teria sido melhor para mim, né? E não só isso. Também a questão das outras pessoas típicas saberem lidar com diferentes tipos de pessoas. Saberem respeitar. Saberem respeitar diferenças. Hoje a gente vê muitos professores com a carga emocional e tal, muito pesada. E às vezes tendo comportamentos que talvez não tivessem, né? Infelizmente a gente vê isso.
Mas aquele profissional também não foi preparado, porque a gente viveu há muito tempo vive muito tempo nessa sociedade que ela aparta, e ela não dá aquela preparação. Sim. E acontece, infelizmente, esses episódios tristes, né? De bullying, de destemperamento, e que infelizmente parece que algumas pessoas fazem aplaudir, né? Achar bonito. Sim. E aí eu acho que o principal... Sim, é possível. Se não fosse possível, a gente não veria tantos vídeos de tantas adolescentes e crianças. Isso é uma coisa muito triste de falar. Mas sendo... sofrendo bullying, sendo espancados, sendo humilhados, né? E uma coisa que é muito verdade é que uma das maiores taxas de crianças e adolescentes que são abusados sexualmente são crianças com algum tipo de deficiência ou crianças autistas. Adolescentes autistas sofrem muito abuso sexual, porque dependendo do seu nível de suporte e daquela confiança que ela tem com a pessoa, ela acaba se tornando uma vítima muito fácil. E é muito triste, porque se você for pegar dados, é alarmante. Assim, você comparar a quantidade de crianças típicas com atípicas que sofrem esse tipo de violência. Não só violência de abuso sexual, mas violências físicas também. Né? E não diga que é questão de classe social, é questão de ser pobre, rico, classe média, não. É todas as esferas. Sim. Todas as esferas. Até os mais altos cargos, as mais altos que têm dinheiro, que pode ser médico, advogado, enfim. Muitas vezes fazem violência contra essas crianças, contra esses adolescentes. Até eu vi eu não gosto de ver essas coisas, mas infelizmente o Instagram, sim, né, o algoritmo diz assim, opa, essa aqui é uma mãezinha típica, acho que ela vai querer ver isso aqui. Eu acho que era um advogado, era uma médica, não é aqui. Ela espancava a criança e chamava ele de retardado. E aí o vizinho gravou. Bora, seu retardado. Pá, não sei nem se vão cortar o que eu tô dizendo. Batia na criança. Nós já estamos atrasados. E batia nessa criança. Gente, ela não era uma pessoa que não tinha escolaridade, porque às vezes a gente coloca a culpa nisso. Não é falta de informação, não é falta que a gente de começou falando sobre isso. Entendeu? É falta de amor, é falta de empatia, é falta de aceitação. Sim. E dói muito, gente. Sim. Ai, meu Deus. Não olhe muito pra mim, nós vamos começar a chorar. Como é que tá o Álvaro? Acho que tá bem, né? Ele tá lá em casa, né, com a minha tia, que fica com ele. E ele tem todo um cronograma, porque uma coisa que a gente pode dizer que as pessoas com autismo, elas gostam de ter um cronogramazinho bem certinho, né? Sim. Eu acho que é a maioria, né? Vamos generalizar, mas acho que é a maioria. É porque, assim, às vezes, né? O que acontece? A rotina, muitas vezes, ela reduz a ansiedade do que vai acontecer, né? E isso acaba dando também um alívio nessa sobrecarga, né? Até hormonal, né? Assim, que dos neurotransmissores ali que estão liberando, né? Um nível de ansiedade mais alto, e você ter tudo controladinho, né? Tudo dentro do esperado, acaba trazendo um alívio, uma segurança. Né? Então, assim, o planejamento realmente é fundamental. Ter rotina é fundamental para o tratamento. Mas né? como é que ele está, assim? A gente tinha conversado um pouquinho antes, né? E você me disse que ele tem evoluções, né? Assim, tem ganhos nessa trajetória. Sim. Vamos falar de coisa boa? Vamos. De coisa boa. Né, assim, a gente compara o bebê Álvaro, né? Né, dona Neire? Quando ele chegou. O bebê Álvaro, quando a Neire viu a primeira vez o Álvaro, para vocês terem a noção, ele se escondeu debaixo da mesa e não queria sair. Acho que foi bem mais de uns 2 meses, 3 meses para poder conquistar ele. Não foi? Foi. Mas sim. Aí hoje vamos falar do como foi, assim, em geral, né? Ele começou com a Neire, aí veio a Emily, que mora no fundo do meu coração. Neire como psicóloga. A Neire como psicóloga. E aí a Emily era a T dele, que dava, que, né, aplicava o ABA, que era supervisionado pela Neire. Ele... ABA é o tratamento. Uma das terapias. Certo. E aí ele fazia fono em um outro lugar. Infelizmente, a fono era pelo plano de saúde. Só era meia hora e a profissional mal olhava na minha cara.
E é isso. Aí, com o tempo, a gente foi estudando, foi indo atrás, como é que a gente podia fazer com o plano de saúde, né? E hoje em dia a gente conseguiu trazer todas as coisas que ele faz para Pontinho Azul, né? Podia falar o nome? Pode, Clínica Pontinho Azul, pode. Faz nosso marketing, mulher. E aí hoje ele faz a intervenção com a Neire, faz aba, ele faz fono, ele faz sensorial, ele faz TO e ele faz psicopedagogia, intervenção com a psicopedagoga, né? Tem mais alguma que eu esqueci? Não, acho que foram todas. E eu acho que uma coisa importante, né, é que toda a equipe ela é integrada dentro do ABA, né? Então, os objetivos... ABA é um termo em inglês, Perfeito. né? Exatamente. O ABA, ele vem da sigla, né, de Applied Behavioral Analysis, que é a análise do comportamento aplicada. Viu como ela fala bonito? Eu disse que ela ia explicar. Fala bonito. Eu disse que ela ia explicar. Pronto. Aí, a análise do comportamento aplicada, ela é uma terapia, né, um tipo de terapia que ele veio da psicologia, mas que pode ser aplicado por outros profissionais também da área da saúde e da educação. E que a análise do comportamento é uma ciência que pode ser aplicada em qualquer contexto. Né? São técnicas comportamentais de você ensinar comportamentos diversos. Comportamento de falar, comportamento de escrever, comportamento de ler, comportamento de fazer contato visual, comportamento de imitar, comportamento de esperar a sua vez, né? Comportamento de diversos tipos de comportamento, até de regulação emocional. E realmente, para quem trabalha com análise do comportamento é um termo muito amplo. Né? Pensamento é comportamento, tudo é comportamento, né? Só o externo, né? O observável. E a análise do comportamento, ela faz todo esse planejamento, tem um tipo de terapia muito estruturada. E que dentro dos estudos científicos foi comprovada a eficácia, principalmente, né, com pessoas dentro do espectro do autismo. E aí, né, é a terapia realmente mais recomendada cientificamente, né, até hoje, em caso dos tratamentos desse transtorno, né? E até hoje são poucas as crianças que têm acesso. Isso. Pouquíssimas. Porque é uma terapia que requer muita preparação, que requer muito domínio de coisas que são científicas, né? E até um dos nossos propósitos, quando a gente conversou, né, sobre a Pontinho Azul, é justamente tornar esse conhecimento em aba mais acessível para que tenha mais pessoas com essa formação, para que se torne mais acessível. E com acesso ao tratamento. Isso, com acesso a esse tratamento. Porque a maioria realmente não tem. Por ser uma terapia que tem uma carga horária elevada. É uma terapia que, dentro dos estudos que foram realizados, é recomendado em torno de 30 horas semanais. Né? Isso é a base recomendada, porque o que é que inclui a terapia ABA? A terapia ABA ela não inclui só aquelas sessões clínicas semanais. Né? A terapia ABA ela inclui a aplicação na escola, um plano comportamental aplicado na escola, uma acompanhante terapêutica naquele ambiente para manejar o comportamento, que muitas vezes é necessário, na maior parte dos casos. A aplicadora também tem que ir em casa, não pode ser algo fechado na clínica, né? Porque a gente tem que preparar as crianças, né? Não só as crianças, mas a gente tem que preparar nossos pacientes para a vida real. Né? Então, o propósito é que ele generalize para situações rotineiras, para ir no supermercado, para ir no shopping, para ir para a escola, para quando receber um amiguinho em casa, conseguir dividir o brinquedo. Se tiver uma frustração. Se tiver uma frustração, saber lidar com isso, né? Não se machucar. E tudo isso é ensinado através da análise do comportamento, mas requer, né, assim, as evidências científicas mostram que requer uma carga horária elevada. E aqui no Brasil isso não funciona. Realmente, assim, a aba aqui não existe. Tem médicos que falam isso. A aba é coisa
de quem está nos Estados Unidos. Não me venha falar que seu filho faz aba, não, porque não faz. Né? Faz, a gente tem profissionais muito bons aqui. Tem muitos profissionais muito bons. Que precisam se multiplicar. A gente, inclusive, começou falando do número de casos, e eu lembro que tu me falou de uma pesquisa que eu acho que é dos Estados Unidos, do número de casos, ou de diagnósticos, vamos dizer assim, que há tantos anos era um número e agora o dado mais recente é bem maior. Isso, Qual exatamente. Pronto. Os dados que se tinham antes, né, era de um caso a cada 162, se eu não me engano, por aí. E agora está 1 a cada 54. Né? Isso de um ano, daquele período daquela pesquisa para a pesquisa seguinte. Não é um espaço de muito tempo. Né? Normalmente é anual. Isso é do CDC, né? do órgão americano. Aqui no Brasil, para você ter ideia, como tudo é muito novo aqui, ainda nem se tem dados do IBGE. Né, que seria o órgão de crianças. que é responsável pelas estatísticas. A pesquisa americana diz que 1 a cada 54 crianças Isso. tem autismo. Eu acho que no Brasil, o autismo é pauta de uma coisa de uns 10 anos para cá. É uma Sim. coisa muito nova pra gente. Gente, a gente poderia ficar aqui falando eternamente. 5 horas conversando. É muito detalhe, é muita coisa a se aprender e a divulgar. Muito. Né? Assim, tem muitos aspectos para a gente explorar. Mas eu antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho assim. Você falou aqui que tem TDAH, não é isso? Tenho. Aí eu fiquei curiosa. De que maneira isso te influenciou para esse rumo profissional que você escolheu? Assim, mesmo sem ter diagnóstico, me influenciou completamente, né? Porque primeiro eu observava e sentia que era diferente, que não, assim, né? Por exemplo, acho que o principal problema quando você tem um desenvolvimento atípico é você tentar se tornar típico, que é o que você tende a tentar fazer, né? Quando você tem consciência disso, de que você é diferente, que tem muitas pessoas te cobrando que você seja que nem elas. E aí eu queria entender por que era que eu era diferente. Comecei a me interessar muito por psicologia. Eu me esforçava muito. O que é que eu posso fazer para aprender essas coisas que eu tenho dificuldade? E aí eu conheci... Minha irmã tinha um amigo que era psicólogo. Né? Aí eu fiquei... Como é que é a psicologia? Como é que é ser psicóloga? E ele falou assim... Isso eu ainda era criança. Ele falou de uma forma muito lúdica. Né? Eu faço... pessoas que têm dificuldade de ser felizes e tudo mais, eu torno as pessoas mais felizes, trago mais qualidade de vida para essas pessoas. E aí eu fiquei, uau, é isso que eu quero. É isso que eu quero da vida. É isso que eu quero. E eu ainda vou aproveitar para entender o que é que tem de errado comigo. Acho que muita gente na psicologia ela entra nesse foco, se né? entender, né? Quer entender uma coisa, quer se entender também. A gente fala, assim, né? Tem um propósito também de auxiliar outras pessoas. Sim. Depois a gente descobre que é mais auxiliar outras pessoas mesmo. A gente não consegue auxiliar muito. Mas essa questão, né? De que você vai conseguir entender melhor o que é que você tem. Eu acho que também passa pela essa questão do diagnóstico para a mãe, né? Entender o que é que seu filho tem, entender o que é que torna ele diferente para conseguir saber lidar e saber como auxiliar, né? E se todo mundo procurasse conhecer um pouquinho sobre as diferenças, ajudaria nesse sentido de não ser cobrado tanto que todo mundo seja igual. O teu diagnóstico foi depois da faculdade? Foi mais ou menos por aí. Eu tinha acabado... eu estava no último ano de faculdade. Eu já estagiava há muito tempo, né? Inclusive, dentro dessa área, no ABA, eu era acompanhante terapêutica. Eu comecei como AT. Nessa aplicação em casa que a gente estava falando, eu comecei como acompanhante terapêutica e passei muitos anos como acompanhante terapêutica ainda na faculdade. E eu notava que... Eu atendia as crianças, poxa, isso aqui eu também tive, isso aqui eu também tenho, isso aqui também bate.
E até hoje está sendo uma luta, né? Assim, a gente vai se descobrindo constantemente. Não posso largar minha terapia. Não posso largar minha médica tem que dar o exemplo. que me auxilia em todo esse processo de conhecer o que são as demandas. E foi isso. Eu fui vendo, e muito comentário também até da equipe de trabalho. Nery, você já investigou isso? Nery, olha... Não é normal, Nery, não é normal. Você não consegue se planejar para fazer isso aqui, mulher. Você tem que treinar essa habilidade. Uma constante, né? Sim. Um constante trabalho, né? Vamos dizer assim. E eu tive muita dificuldade no começo, mesmo amando, né, a questão terapêutica, eu tive muita dificuldade de ser aplicadora. Porque você trabalhar com criança requer muita atenção. Requer muito manejo. Muito manejo e você tem que ser muito rápida, né? Para conseguir pensar naquelas demandas naquele tempo e ainda conseguir ter uma reação, né? Dar uma consequência de acordo com o que a criança responde. Né? Então, se a criança, por exemplo, faz um comportamento inadequado, que te chama a atenção. Vou dar aqui um exemplo. E aí, é normal você ter um sustinho, digamos assim. E uma pessoa que é levemente impulsiva, né? Tem uma questão de imperatividade, ela vai querer reagir muito rápido àquilo. Só que ela tem que controlar ao máximo para não reagir naquele momento, porque aquilo pode reforçar aquele comportamento, na teoria, e isso aumentar de frequência. E se você está aplicando a terapia, você quer que o oposto ocorra. Né? Então, foi algo que eu tive que treinar muito, mas que virou meu hiperfoco. Não minto, virou meu hiperfoco. Era uma coisa que eu começava a treinar com meu sobrinho, aí eu encontrava uma criança e começava a testar também, para ver se eu tinha o máximo de habilidades possíveis para conseguir atender bem, porque eu queria ser, assim... Aí tem essa questão também do perfeccionismo, né? Queria que tudo fosse perfeito e que todas as consequências dessem certo e que todos os objetivos fossem atingidos. Ela descobriu que não é bem assim. Mas tá dando certo. A gente senão, tenta, a gente tá dando certo, né? Senão a Ana não estaria aqui, né? Sim. Eu sou a maior propaganda da puxada. Mas, olha, antes de terminar, é porque eu citei a Emily, né, a Nery, eu queria citar o nome das outras, né, que é a Fono, a Fernanda, a Ana Cindy, a Tatiana. Deixa eu esquecer ninguém, não, viu? Mas também teve a Raquel, que foi a dele, a Bia. Então, assim, gente, eu agradeço muito a Deus, as pessoas que ele colocou no meu caminho. Porque se Deus não tivesse colocado essas pessoas, a caminhada tinha sido mais difícil. E toda vez que eu falo das meninas, a Fernanda sabe. Ele veio falar com a Fernanda, depois que a Fernanda se tornou fono dele. Né? E a coisa que era mais complicada para mim era o meu filho estar doente e eu não conseguia saber o que é que ele estava sentindo. E eu já passei por isso. Eu já passei dele não dizer que estava com febre ou se machucar e não dizer onde é que está doendo. Dele não querer aceitar nenhuma medicação e a febre é altíssima. Por tudo isso, eu já passei. E as meninas que estão comigo sabem que eu sou muito grata a Deus e a elas por tudo que elas sempre estão ali para ajudar. Não só o Álvaro, mas todas as crianças que elas atendem. Obrigada. Amém, viu? Que elas continuem no teu caminho, Ana. Ai. Alguns já foram, né? Mas... também serve de mensagem de esperança também, né, para os pais, porque sim, ele pode aprender, né? Tem essas dificuldades, as dificuldades existem, mas a gente cresce, né? A gente cresce junto e consegue aprender coisas que pareciam impossíveis no começo, né? Então, o Álvaro atualmente falando mano e eita, Macho, pega. Dia desse ele me chamou de Zé da Manga, viu, gente? Eu fui brigar com ele porque ele tava, bora, Álvaro, escovar os dentes e tal, amanhã tem escolinha e tal.
Aí eu disse, Álvaro, você não tá me escutando, não? Aí ele olhou assim, com a cara assim, olhou pra mim assim, Zé da Manga. Eu meio... Tu tá vendo aquele bebê, ele me chamou de Zé da Manga, mulher. Então, assim, realmente, não é fácil, mas... Gente, é gratificante, é você dar valor às coisas pequenas. Sim. As coisas mais simples, As né? coisas mais... Ana, vamos encerrar com um recadinho teu. Eu chorei, gente, que tá bom. Para outras mães atípicas, Sim. o que você diria para elas? Eu diria que tenham fé, que confiem em vocês. Somos não só as mães, mas os pais também. Nós somos incríveis e a gente tem que se desconstruir e construir junto com os nossos filhos. Eles são as maiores escolas que Deus nos dá, independente de ser típico ou atípico. Mas, às vezes, quando você é mãe de uma criança atípica, você aprende a dar valor às pequenas coisas que, às vezes, passam desapercebidas. Então, por isso que eu disse que ele era um presente de Deus. Né? E é isso, a gente tem uma esperança, vão, terapia, é trabalho de formiguinha, mas dá tudo certo. Dá tudo certo. Sou muito feliz com meu filho. Oh, coisa maravilhosa. Em poder atender ele, assim. É cada criança incrível que a gente conhece, como o Álvaro, que torna o nosso dia a dia mais feliz, que às vezes faz até a gente esquecer da quantidade de problemas que a gente tem naquele dia. É, assim, maravilhoso. É o trabalho realmente que eu amo e que eu quero pro resto da minha vida. E pra criança que se passou 2, 3 meses se escondendo dela, né? Olha aí. Hoje em dia, como é que é? Cadê a tia Neire? Cadê a tia Neire? Olha aqui, tia Neire. Não, falar com ela não, tia Neire. Eu já vai me puxando assim. Tia Neire é minha. Tia Neire é minha. Ninguém se aproxima. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Parabéns pela trajetória de vocês, pelas conquistas que vocês têm aí nesse caminho, que ainda vão ter muitas. Muito obrigada por compartilhar aqui essas histórias e esses conhecimentos todos que vocês trouxeram, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada também pela oportunidade e por, né, assim, trazer esse tema tão importante que faz com que você pense também nas pessoas que estão aqui, né? Que também veem que é uma pauta relevante a ser falada e que está tratando com empatia. Que faltam muitas notícias, assim, muitas pessoas trazendo vamos celebrar e vamos falar sobre, né, especialmente agora no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Perfeito. Obrigada. Obrigada, viu? No episódio de hoje, a gente conversou com a psicóloga Neirilande Moreira e com a mãe, Ana Verúcia, sobre autismo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like, o comentário, compartilhem esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Agradeço a você que ficou até aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.